Vamos agora trazer um material do Bruno Rodrigues. Põe na tela o camisa 9 do Cruzeiro, o famoso BR9. Bruno Rodrigues é o líder do Cruzeiro em participações em gols no Campeonato Brasileiro. Aliás, não só no Campeonato Brasileiro, né? O Bruno Rodrigues é o artilheiro do Cruzeiro na temporada 2023 e o líder em assistência, a gente pegando o ano inteiro. Mas o recorte aqui é o Campeonato Brasileiro, Pio. Dois gols, 2 assistências, 180 minutos para participar de um gol, 21 chutes, 11 no gol, 13 passes decisivos, 22 dribles certos. Um aproveitamento muito bom do Bruno. Jogou Rodrigues. Todas as 8 partidas. Exatamente. Certo? E não quer ficar fora, ele jogou não. todos os jogos. E ele não quer ficar fora, porque perguntamos para ele na última coletiva, na verdade, não foi nem na última, porque o último jogo foi lá no Maracanã, e ele falando, foi lá em Sete Lagoas, ele falando que não estava cansado não, que vai se dedicar muito pelo Cruzeiro, que quer ver o Cruzeiro faturando os pontos. Ele é fominha pra jogar, pá. O Bruno, a Flávia Mesquita tá definindo aqui, o Bruno é muito guerreiro. Eu acho o Bruno muito guerreiro, eu acho que é um jogador do Cruzeiro que destoa positivamente nessa equipe celeste, eu acho que é um bom jogador e acho que o Cruzeiro é inevitável o assédio, né? O Alê no início do ano falou de um assédio que teve do futebol russo, agora o companheiro Thiago Fernandes falou que o futebol japonês está querendo ele. A informação que a gente tem é que ele é um jogador muito querido pelos outros atletas e isso pesa na formação de vestiário e pela própria diretoria. O Ronaldo gosta muito do Bruno, vão sim conversar com ele, lembrando que o Cruzeiro tem 33% dos direitos desse atleta, vai ter uma valorização do jeito que ele merece e acho que ainda tem muito a crescer, Ale. É um jogador que tem um potencial a crescer e vou te falar uma característica que eu acho que o Bruno precisa crescer, que é na finalização. Eu acho que ele é um baita jogador para armar espaço, para driblar, para enxergar o jogo, para dar um passe e receber. Olha o passe de calcanhar que ele deu pro gol do Marlon, mas ele precisa aprimorar a finalização. Não, e aí uma coisa que é muito curiosa, né, e que nem sempre a gente vê isso em treinamento. O Bruno, ele precisa treinar a finalização do gol fácil. O gol fácil. E aí você precisa criar pequenos jogos, pequeninos, em que você tem a situação de finalização fácil. Porque ele já fez golaço nesse Campeonato Brasileiro de meter a bola no ângulo. Contra o Grêmio. Né? E agora a finalização fácil, realmente ele precisa evoluir. Para mim tá vivendo o melhor momento da carreira dele. E para dar um exemplo disso que você trouxe, que você falou, de o quanto ele é querido, quanto ele é bonzinho e tal, eu cheguei para ele num dia próximo ali das partidas semifinais do Campeonato Mineiro. E falei, o Bruno, o Bruno desde o ano passado, na minha humilde opinião, ele é o melhor jogador do time. Sim. Falei, os caras já falaram com o treinador que não vão jogar improvisado. Naquele momento ali, muitos já tinham falado, professor, você quer me deixar no banco? Pode me deixar, mas não vou jogar de lateral, não vou jogar de zagueiro, não vou jogar... Já tinham falado pro Pesolano. Falou, você é o melhor do time, cara. Chega numa boa, sem brigar, nada. Falou, professor, poxa, por favor, será que eu posso jogar na minha posição e tal? Ô, Bruno, eu tenho certeza que ele vai te ouvir, cara. Você nunca falou nada, nunca reclamou, sempre jogou improvisado. Você é o melhor do time. Se eu tô falando isso não é pra você, é porque é pro time. O que ele disse pra você? Aí ele falou assim, não, Ale, você tem razão, eu vou falar com ele. Aí foi o primeiro jogo na lateral. Aí eu falei, e aí, irmão? Você não falou com ele? Ele falou assim, não falei, mas não tive coragem, vou falar. Aí segundo jogo, lateral de novo. Eu falei, e aí? Falei, eu não tenho coragem de falar, não falei não. Acabou o campeonato. E não falou, Aí o Cruzeiro foi acabou eliminado. o Pesolano. Entendeu? Não, mas olha só. E aí na cabeça dele tem uma coisa... A sua experiência ali de um cara da bola, passando que o Bruno é um garoto, né? Vamos ser sinceros, o Bruno é um garoto. Quantos anos que ele tem? 25. E ali já tinha acontecido a situação de outros caras entenderem o que estava acontecendo. O Pesolano já não estava bem, ele mesmo falou que não estava bem, né? Depois do segundo jogo contra o América, na segunda semifinal. E chega para ele, professor, fica à vontade, quer me deixar no banco, mas só que eu quero jogar na minha. E isso começou a acontecer. Tanto que é um time muito diferente do que tá hoje. Completamente. Completamente. E aí eu tava falando pra ele que isso era bom. O melhor jogador do time tá na posição que ele se sente mais confortável, é muito bom pro time. E a gente tá vendo o quanto é bom. Mas ele não falou. Agora, tem uma coisa seguinte, chegou esse jogador que pra ganhar tanto, esse jogou por tanto, esse por tanto. E o melhor do time
ele não acompanha essa valorização. Isso é perigoso. Então, assim, evidentemente que a direção tá ligada nisso. Tá. Sabe que tá e tem uma coisa que eu vou falar que eu não sei se eu concordo. O pessoal que está nos assistindo pode me ajudar. O Bruno não é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não é o melhor jogador do campeonato, tá longe disso. No custo-benefício, o quanto que ele recebe, pro quanto que ele entrega, talvez ele seja o melhor do campeonato. Sim, com certeza. Porque o que ele entrega pelo que ele recebe, né? A gente sempre fala isso aqui, o jogador que é caro, o que não é caro. Tem cara que ganha 50 mil, não troca nem a roupa, é caro. Posso fazer uma pergunta? Que você vai entender, que entra, né, desse encaixe que você tá falando. Quem que tá rendendo mais no Brasileirão, o Bruno ou o Gabigol? Não dá nem pra comparar. Eu acho que é um exemplo muito interessante para contextualizar isso aí. E como tem gente que ganha, por exemplo, 2 contos, e ele entrega isso pro time. Tem um do Palmeiras, chama Dudu. Por exemplo. E ganha 2 milhões. Isso, por exemplo. O Dudu tá nesse patamar. 2 milhões e 100 mil por mês. Tá. Agora, no custo-benefício... Faz gol até de cabeça baixinho, é por isso que ele tá ganhando. Agora, muito bom jogador, né? Vale você... O Bruno, ele adora o Cruzeiro. A esposa dele adora Belo Horizonte. Ele adora. Só que você tem que deixar esse cara blindado, de um jeito, satisfeito, de um jeito, que quando o empresário vier falar assim, ó, tem uma proposta... Não. Não quero, exatamente. Não quero nem ouvir. Isso que precisa acontecer e eu acho que a direção tem essa consciência. O que aconteceu ano passado, mesmo sendo Série B, quando o time começa aquela sequência de vitórias, e aí se fala em quem? Paulo Pessolano. E ele com certeza deve ter recebido propostas, né, sondagem. O Pessolano falou, fico até o final, não quero nem conversar. Né? Então, concordo com o que você falou, porque vai ter o assédio em cima do Bruno Rodrigues. Ou melhor, já deve estar até